Olá, eu sou a Priscila Alves. Se você luta para emagrecer, escute essa mensagem até o final. Talvez a sua luta contra o peso não seja apenas física. Se você chegou até mim, né, foi porque você ouviu alguma coisa a meu respeito, sobre o meu processo de emagrecimento, sobre a minha vida com Deus. E realmente eu andava, né, eu vivia durante muitos anos na obesidade, com problema de saúde, tomava 4 remédios por dia para poder controlar a pressão, e fora, né, os problemas psicológicos que eu enfrentei, e tudo estava relacionado à má alimentação, aos maus hábitos, e o Senhor me livrou, o Senhor me curou através do meu posicionamento, quando Ele falou comigo e eu dei ouvidos à voz dEle. Então, existem coisas na nossa vida que nada será capaz de mudar, a não ser quando nós nos posicionamos em Deus. É por isso que muitas vezes você talvez procurou um médico, talvez procurou pessoas, procurou coisas, né, para poder, remédios, cirurgias, para poder te emagrecer, e nada adiantou, porque existem coisas na nossa vida que quem vai nos libertar, nos curar, nos transformar é o próprio Deus. E foi assim comigo e será assim com você também, eu tenho certeza. Porque quando Deus faz isso, é porque Ele está escolhendo aquela pessoa para uma grande obra. É por isso que até então, muita coisa não deu certo. Talvez cardápios, dietas, shakes, qualquer outra coisa que você foi buscar. É por isso que não deu certo. Porque Deus tem um propósito na sua vida, através do seu emagrecimento, através da sua saúde, através de tudo aquilo que você vai aprender, vai colocar em prática e vai viver. E hoje eu quero trazer para você um desafio que vai começar a mudar a sua vida, o seu modo de pensar, a sua visão em relação à alimentação, em relação até mesmo a sua vida, né, cotidiana. E o versículo... Antes de continuar, se inscreva neste canal. Muitas mulheres estão encontrando esperança e emagrecendo muito através dessas mensagens. E eu acredito que elas também podem ajudar você. Afinal de contas, você não está aqui por acaso. E eu também quero te convidar para o Grupo Emagrecimento Cristão, um grupo gratuito para mulheres que já perceberam que a luta contra o peso não é apenas física e desejam caminhar com Deus também nessa jornada. O link está na descrição. O que nós vamos usar para isso é 1 Coríntios 6,13, que fala que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Então, em cima dessa palavra, a gente pode observar que muitas vezes nós já estamos errados aqui, né? Nessa primeira parte. Porque muitas vezes eu usava o alimento para curar uma dor, uma tristeza que eu estava carregando na minha alma. Eu usava principalmente o doce, o chocolate, como um modo de alívio, de refrigério para minha dor. E em um minutinho eu ficava bem, ficava melhor, e daqui a pouquinho eu ficava pior do que eu estava. E isso eu vivi durante anos e anos da minha vida. Então, até receber do Senhor a revelação que hoje eu tenho a respeito do corpo, do alimento e da vida espiritual e da nossa alma. Então, entende que o alimento ele não foi criado para preencher um vazio, para te trazer conforto, para te trazer refrigério. Não, ele foi criado para o seu estômago. Ou seja, para quando você tiver fome. Eu vou dizer novamente, os alimentos foram criados para que você coma quando você tiver fome. E aí fala, né? Deus vai destruir tanto uma coisa quanto outra, né? Os alimentos, o corpo, tudo vai passar. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Olha que coisa maravilhosa. O nosso corpo precisa ser para Deus. Não é para a glutonaria, tá? Eu vou falar aqui bem aberto, rasgado. A gula é um pecado de imoralidade, sabia? Todo pecado contra o corpo é um pecado de imoralidade. Assim como a prostituição, assim como o adultério, também a mentira. Tudo que é feito contra o corpo são pecados de imoralidade. Então aqui
Irmãos, entenda uma coisa, a única coisa que pode nos libertar é a verdade, tá bom? Então, se você quer viver uma vida livre da obesidade, das doenças causadas por ela, você precisa abrir o seu coração para ouvir a verdade, tá? E amar a verdade, porque só ela vai libertar. Então, entenda, a glutonaria também é um pecado. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo não foi feito para isso. O nosso corpo foi feito para o Senhor, para que a gente viva por Ele, para que a gente viva para Ele. Lembra a palavra em Romanos? Por Ele e para Ele são todas as coisas. E todas as coisas, né? Ele criou todas as coisas, o nosso corpo, a natureza. Então foi feito por Ele, para Ele. Então você pode olhar para você agora e entender que a sua vida é para o louvor dele. O meu desafio para você hoje é para que você coma, tá? Mas que você coma quando você sentir fome. Você não precisa, eu sempre falo, é claro que o ideal é você sempre optar por alimentos saudáveis, tá? Quais são os alimentos saudáveis, pastora? Os alimentos saudáveis são aqueles que Deus criou. Aquele que a natureza gera, beterraba, abóbora, arroz, feijão, batata, mandioca, ovo, né, que são dos animais, as carnes, as castanhas, tudo que Deus criou é saudável. Você come, tá? Aveia, tudo isso. Mas é claro que o ideal seria isso. Mas para a gente ir aos poucos, para você ir aos poucos, eu não vou falar para você tirar as coisas da sua vida, tá? Eu não vou falar para você, tira isso, tira aquilo. Não, coma o que você quiser, mas coma quando você sentir fome. Talvez você fale, pastora, para mim ainda é muito difícil tirar o pão. É muito difícil eu ficar sem comer pão. É muito difícil eu ficar sem o meu chocolate. Eu não quero que você tire, não precisa tirar, mas você vai comer quando você sentir fome. Isso, para quem tem compulsão alimentar, e qualquer dia eu falo sobre isso, compulsão alimentar é um transtorno, tá bom? E você vai ver que até mesmo para quem tem compulsão alimentar, isso vai ajudar muito, porque a compulsão ela vem muitas vezes quando você coloca na tua cabeça que você não pode comer, que você tem que tirar isso, tirar aquilo outro, que você tem que emagrecer. Não, tira da tua cabeça. Eu tenho que emagrecer. Tira isso da sua cabeça. Tira da sua cabeça que você tem que emagrecer. Tira da sua cabeça que você não pode comer isso ou aquilo outro. Você pode todas as coisas. Mas entenda, você vai pôr na sua cabeça o seguinte: eu posso comer o que eu quiser, só que eu vou comer quando eu sentir fome. E quando que é sentir fome? Quando o seu estômago roncar, tá? É a mesma coisa. Quando que você vai no banheiro fazer xixi? Quando você sente, né, que a sua bexiga encheu, tá com urina, e aí você vai pro banheiro. Quando que você vai fazer o número 2, né? Vamos falar assim. Quando você sente vontade, aquela dor de barriga, você corre pro banheiro, não é assim? Então, tudo isso é uma necessidade fisiológica. A fome também é uma necessidade fisiológica. Então, a gente vai comer quando a gente tiver necessidade fisiológica, quando o estômago roncar. Não dá para você, quando você fala assim, será que eu tô com fome? Já não é fome, porque quando você tem fome, você não tem dúvida, o seu estômago ronca, sente aquele, como se fosse um vazio mesmo no estômago, né? E aí você vai lá e escolhe o que você vai comer. Se você puder escolher alimentos saudáveis, comida mesmo, tá maravilhoso, tá bom? Então vamos fazer esse desafio? Vamos fazer isso? E depois eu quero que você me fale, tá? Hoje, no fim do dia, ou amanhã, pode me mandar mensagem no privado, e aí você fala para mim como foi esse dia para você, tá? Se você fez, e relata para mim como foi, que eu quero ficar sabendo, tá bom? Fica com Deus, gente. Um beijo no coração de vocês, e vamos lá, hein? Só comer quando tiver com fome, e tira da tua cabeça essa pressão, essa ansiedade que você tem que emagrecer, que para com isso, você não tem que emagrecer, você só tem que fazer o que tem que ser feito, procurar coisa saudável, comer quando você tiver fome, e você vai ver que o emagrecimento vem, a saúde vem, é tudo uma glória, é tudo uma beleza, é o fruto, tá bom? Tchau, gente, fica com Deus. Agora preste atenção que eu quero falar algo muito especial para você. Você que está cansada de emagrecer e voltar a engordar, eu quero te convidar para conhecer a mentoria Emagrecimento Cristão, uma mentoria acessível para você.
Muitas mulheres já chegaram até mim acreditando que já tentaram de tudo. Dietas, desafios, aplicativos, jejuns, estratégias. E mesmo assim, continuam presas aos mesmos ciclos. Mas ao longo dos anos, eu percebi que muitas delas não precisavam de mais uma dieta. Elas precisam entender o que está por trás dos comportamentos e das escolhas que as fazem voltar sempre para o mesmo lugar. É exatamente isso que eu ensino dentro da mentoria. Porque quando você começa a tratar a raiz, fica muito mais fácil mudar os hábitos, desenvolver constância e emagrecer de forma saudável e duradoura. Eu acredito que você pode sim emagrecer. E talvez o próximo passo que faltava não seja mais uma dieta, mas aprender a enxergar aquilo que está por trás dos seus comportamentos. O acesso é imediato e o link está na descrição. Faça como centenas de mulheres, entre para a mentoria e emagreça com fé e de maneira muito saudável. Que Deus abençoe você e nunca se esqueça que com Deus sempre existe esperança. Um beijo no seu coração e te vejo do outro lado. Tchau, tchau.